Estamos de volta com o programa Pense Saúde, hoje falando de asma e bronquite. E algumas perguntas chegaram, alguns comentários, vamos a elas. A Cláudia, antes, doutor Márcio queria comentar alguma coisa, porque no bloco anterior nós falamos sobre tratamento, sobre o uso de bombinhas, sobre os tratamentos específicos no momento de uma crise aguda e da importância do tratamento de manutenção. E o doutor Márcio queria comentar alguma coisa. Asma é uma doença crônica. Doença crônica significa que a doença não tem cura. Mas a asma é uma doença que, dependendo da evolução do tratamento, o médico pode ir diminuindo as doses dos medicamentos e até retirando os medicamentos. Mas, então, isso é importante dizer para criar uma expectativa boa no paciente de que, se ele tratar corretamente, ele até pode chegar um dia e ficar sem medicamento nenhum, mas para ele conseguir isso, ele tem que ser aderente, isso é, ele tem que fazer o tratamento conforme a orientação do médico. Entender que a ausência de sintoma não significa ausência de doença. E é só o médico que vai poder definir se ele pode ou não suspender a medicação. Certo. Doutor Cássio. E aproveitando essa dica, essa fala do Márcio, a gente enfatizar quantos atletas olímpicos que são asmáticos e a gente enfatizar que com um tratamento adequado, esse paciente, seja criança, seja adulto, seja um idoso, ele pode ter uma vida normal, uma qualidade de vida, uma prática de esportes e uma vida saudável. Essa prática de esporte, ela auxilia, por exemplo, fala-se muito na natação como algum fator que possa ajudar a criança com asma, é fato? A gente só tem que tomar cuidado que às vezes mal saiu da crise, a primeira providência da família, não, agora vou matricular numa natação, e não é bem assim. E às vezes existe um momento adequado para o início da prática de esportes após o controle inicial do quadro. E lembrando que esse efeito, ele vai ser um efeito indireto e de mais longo prazo. A longo prazo, fortalecendo a musculatura do tórax, mantendo o peso, que vai nos ajudar, mas é a longo prazo, porque o tratamento efetivo vão ser as medicações anti-inflamatórias inalatórias, como o Márcio comentou. Pode falar, sobre isso eu queria complementar o seguinte, a natação não é o esporte ideal para o asmático. Todo esporte para quem tem asma é bom. Não há um esporte preferencial. É um clássico isso, mas hoje nós já sabemos que isso não procede. Quer dizer, qualquer atividade física adequada à idade da criança é bom e do adulto também. E às vezes, quando a sinusite acompanha a asma, quando a rinite alérgica é muito importante, junto com o quadro de asma, a natação, principalmente em piscinas cloradas, ela pode até ser deletéria. Pode ser um efeito irritante, né? Existem algumas crianças e jovens, adolescentes, que não gostam de nadar e parece que é birra e tal, mas que na verdade eles pioram de alguma forma os sintomas respiratórios deles, principalmente em quem tem doença de via aérea superior de natureza alérgica. E sinusites. O Rui manda um abraço para todos e diz que o programa está muito bom. Verdade. Muito obrigada, Rui, pela sua participação. Um grande abraço para você também. A Cláudia do Bairro Betânia, ela disse que foi paciente do Dr. Márcio, trabalha com ele na CEMIG Saúde, manda um abraço, manda um alô. E ela gostaria de saber sobre a medicação. Ela toma uma medicação, eu já até falei aqui no intervalo, para a gente não ter que falar nome no ar. E ela gostaria de saber, é um remédio que eu tenho que tomar para sempre? Aquilo que eu estava dizendo, ela deverá tomar a medicação continuamente. A reavaliação médica vai dizer se a gente pode reduzir a dose do medicamento e, quem sabe, até suspender esse medicamento no futuro. E aí, o tratamento não medicamentoso, que inclui o controle do ambiente, os bons hábitos do asmático, mas fazer atividade física. E isso poderá aumentar as chances da Cláudia ficar sem o seu medicamento. Eu falei do controle do ambiente no bloco anterior, na verdade não foi de controle do ambiente, foi de uso de nebulização ou algum aparelho que possa umidificar o ar dentro de casa. Isso é favorável, doutor Carlos? Então atualmente nós temos vivendo uma estação do ano com
baixa umidade. Baixa umidade. Né? Então, em princípio, né, explicar por que essa baixa umidade atrai doença, né? Porque nós temos o nosso mecanismo de defesa do sistema respiratório, que são os cílios. E esses cílios, com essa baixa umidade, os cílios funcionam como uma vassourinha do sistema respiratório. E essa vassourinha fica meio paralisada. Ressecadinha. Ressecada, então nosso sistema respiratório fica inalando impurezas, poluição do ar, vírus, bactérias. E medidas, muito líquido, é a medida hidratação principal, mesmo, hidratação né? mesmo, limpeza nasal com soro fisiológico, é mais importante do que a utilização de algum aparelho, que deve ser uma coisa muito específica para casos específicos. Nós vamos ter que responder rapidinho, o tempo está acabando. A Juliana, ela diz o seguinte: quando criança ela teve bronquite, ficou inclusive muito internada, hoje já não tem mais, ela gostaria de saber se pode voltar. Como a gente já falou aqui que a asma é doença crônica, pode voltar. Mas se ela já não tem mais, significa que vários fatores ela já controlou. Se ela teve muita bronquite na infância, eventualmente uma avaliação pode ser interessante. A Fátima Cristiano Machado diz que a tia dela foi diagnosticada com bronquite cardíaca. Ela gostaria de saber mais informações sobre a doença, o que acontece, porque tem a ver com a asma, essa bronquite? Não, esse termo, na verdade, chama-se asma cardíaca, é quando a pessoa tem uma doença do coração e a doença do coração gera sintomas respiratórios que às vezes até simulam asma, com chieira, com falta de ar, mas é um problema uma cardíaco. Origem totalmente diferente. Certo. A Diva Ferreira da Silva, parece que foi sua paciente, doutora Valéria, ligou, disse que você é nota 1000. Obrigada, Diva. E manda um abraço, e ela inclusive convidou toda a família para assistir o programa, que diz que está ótimo. Obrigada, Diva, pela sua participação e para você. Muito obrigada, Diva. O Roberto do Horto, ele diz o seguinte: ele tem bronquiolite e um medicamento foi receitado para ele, já falei também do medicamento para os médicos aqui, ele gostaria de saber sobre esse medicamento, ele é fortificante para o pulmão? Faz mal, qual a finalidade? Eu até falei para vocês antes, mas bronquiolite é um outro evento, que a gente está falando de bronquite, asma, bronquiolite é diferente? Bronquiolite é diferente, bronquiolite não tem a ver com alergia, geralmente os fatores desencadeantes são fatores infecciosos, viróticos, é uma doença não mais frequente, até ocorre inflamação também, mas não é um quadro alérgico, como é o quadro da asma, é um quadro reacional do bronquíolo, que é o menor brônquio do pulmão, e que vai gerar uma obstrução que não responde ao broncodilatador, diferente da asma que responde. E esse medicamento dele, então, talvez para melhorar o estado dele como um todo, o que eu falei para vocês essa medicação que foi prescrita para ele era no sentido de tentar eliminar alguma secreção que tivesse retida nos bronquíolos. Tá certo. Nosso tempo acabou? Acabou. Dá tempo de dar recadinho rapidinho cada um? Não deu não, infelizmente. Eu gostaria muito de agradecer a presença, a participação de vocês aqui no nosso programa. Depois nós vamos continuar, porque ficaram algumas dúvidas. Eu fiquei com uma dúvida de alguma coisa que foi comentada aqui, que eu gostaria de ter comentado mais. Mas agradeço a disponibilidade em vir aqui e responder as nossas perguntas e a dos nossos telespectadores. Bom, o programa Pense Saúde de hoje chegou ao fim, mas você pode revê-lo terça-feira, às 5 da tarde, sexta-feira, 1 da tarde e domingo, 11 da noite. E também no nosso site, tvhorizonte.com.br, a qualquer momento. Obrigada pela sua companhia, eu espero você no próximo Pense Saúde, uma parceria do Unimed BH com a TV Horizonte. Tenha uma ótima semana, paz no seu coração e pense saúde sempre.